نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O versículo sagrado do Alcorão que eu recitei está no Sura Al-Anbiya. É um dos capítulos sagrados do Alcorão. E hoje vamos falar um pouco sobre a criação do universo. O Corão é um código de vida. O Corão é uma orientação para nós, é uma orientação para toda a humanidade. Hudan lin-nas. Também é uma orientação para aqueles que são piedosos. Hudan lil-muttaqin. E há referências que o Sagrado Alcorão dá. Não só sobre a existência do nosso Criador, não só fala sobre a existência dele, mas também fala sobre aquilo que ele criou. E tudo aquilo que nós vimos à nossa volta, incluindo-nos, ele é o nosso Criador. Ele é Rabbul Alamin, é o Senhor do Universo, é o Criador de tudo. Khaliqu kulli shay. Tudo. Então, o versículo sagrado do Alcorão que eu recitei é uma pergunta. Vamos recuar um pouco na história. Há 1445 anos em Meca, onde Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia recebendo as revelações. Alguns versículos do Alcorão eram reveladas como informação, outras eram respostas das questões que eram colocadas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Alguns versículos falam sobre a história dos profetas e dos mensageiros e das tribos. Também fala sobre as dificuldades que os profetas e os mensageiros tiveram. Mas também dá referências sobre a criação do universo. O universo não é a criação da Terra. Não é o planeta Terra. O planeta em que os seres humanos estão habitados. Então, Allah diz: Awalam yara alladhina kafaru. Esses que negam, que não aceitam a verdade. Não viram eles? Awalam yara alladhina kafaru. Não viram? Cada versículo do Alcorão, cada palavra do Alcorão que é colocada e que é recitada, e que é ensinada, e que é transmitida, tem a sua sabedoria por detrás disso. Tem o seu hikmat. Não há nenhuma pergunta, mas sim é uma afirmação. E esta afirmação é com uma pergunta. Será que não viram? Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan. Os céus e a terra eram um compacto. Era só um. Fafataqnahuma. Aqui a questão que se coloca é que fafataqnahuma, hoje a ciência nos tenta explicar e diz aquilo que era o Big Bang, né? Aquilo que explodiu e aquilo que se separou. Fafataqnahuma. O que é que acontece? O Corão fala, e para os crentes, né? Quem está por detrás
desta explosão, da criação e de todo este sistema que nós temos, é o nosso Criador. Não aconteceu por si. Esta é a diferença entre um cientista mu'min e um cientista não mu'min. Aquele que é mu'min sabe que todas essas investigações que nós estamos a fazer, todas essas descobertas que o ser humano vai fazendo e que está a fazer, porque o ser humano é curioso, por ser curioso é que a ciência chegou até onde chegou, mas mu'min, cientista, mu'min é aquele que vê, investiga, analisa, mas nunca diz que criou-se por si. Diz que não, há um Criador e cada vez que nós estudamos, cada vez que nós investigamos, cada vez que descobrimos algo que não sabíamos, ou cada vez que nós vimos que não tínhamos visto, a natureza, por exemplo, os animais, os oceanos, algo que nós não estávamos habituados a ver. E quando nós vimos algo diferente, milagroso, algo que fascina, algo que nos entusiasma, algo admirável. O que é que um cientista mu'min diz? Rabbana ma khalaqta hada batila, subhanaka faqina adhab an-nar. E Allah diz, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. A água é a origem da vida. Os seres humanos dependem da água. Os animais dependem da água. As plantas dependem da água. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Eles não acreditam? Não creem? Portanto, isto é o início do versículo do Sagrado Alcorão neste contexto. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Uma pessoa comum que não tem nenhum instrumento, não tem telescópio, não tem internet, não tem os meios que nós temos hoje, né? Recuando um pouco atrás. Só dependia-se daquilo que era possível ver, a visibilidade. Né? As pessoas tinham noção, sabiam o que é noite, sabiam o que é dia. Estava no carro no lugar do funeral. Hoje tem funeral? Não, mas estava no carro. As pessoas viam a noite, Leil, viam o dia, viam o nascer do sol, viam o pôr do sol, viam a lua, o início do mês era lunar, viam o crescente, depois ela a crescer, a crescer, a crescer, até tornar-se lua cheia. Portanto, coisas mais visíveis, né? Não tinham instrumentos que nós temos hoje. E o Corão está a falar sobre isso. E o Corão está a dizer que muito antes da criação do ser humano, muito antes, Allah, antes de criar o ser humano, insan, antes de nos criar, Allah tinha um plano. E Allah sempre tem um plano. O plano que Allah tinha, e o plano que Allah tem, e o plano que Allah terá, Ele sabe melhor, Allahu A'lam. Então, como criou o ser humano, mas antes de criar o ser humano, já existia. O universo já existia. Poderia não existir como hoje, mas já existia. No entanto, Allah criou o planeta Terra e criou condições dentro do planeta Terra para nós habitarmos. Para nós habitarmos. E para as outras criaturas também habitarem. A temperatura do sol. O sol a nascer. O pôr do sol. A lua. As estrelas. Os astros. Portanto, as pessoas iam-se guiando por aquilo que era visível na altura. Hoje, o sistema de navegação ou o sistema que nós temos para chegarmos a um destino é diferente. Né? Hoje nós podemos ir a um lugar desconhecido. Há uns anos atrás, não muitos anos atrás,
há uns anos atrás, quando nós queríamos viajar e quando nós íamos para um sítio novo, diferente, nós dependíamos dos mapas, né? Havia aqueles mapas dobradinhos, abríamos o mapa para sabermos em que estrada nós estamos e se estamos a ir bem ou não, com algumas indicações que víamos vendo nas estradas ou nas localidades que nós queríamos chegar, né? E depois, quando chegávamos ao destino, antes de chegarmos ao destino, quando queríamos ir concretamente a uma localidade, perguntávamos às várias pessoas onde é que fica a rua tal, onde é que fica... Íamos chegando desta forma. Hoje já não é assim. Hoje pomos a nossa localidade onde queremos ir num instrumento criado por homem e ele leva-nos até mais ou menos o sítio certo, né? Aquilo que nós chamamos de GPS. Tudo isto foi alterado. Tudo isto porquê? Porque Allah deu o conhecimento ao ser humano. Mas deu um pouco só. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. O pouco conhecimento que Allah deu. E Allah dá a todos. Allah dá a todos. O conhecimento é para todos. Se mu'min aproximar-se do conhecimento e criar essa ligação com o conhecimento, querer saber, investigar, né? Procurar, sem dúvida que isto aconteceu no passado. No passado, nós sabemos que os muçulmanos eram mestres, eram professores, eram educadores. Ensinaram a todos. Também aprenderam, mas ensinaram. Porquê? Porque o conhecimento no Islã é obrigatório. E nós já falamos muitas vezes sobre isso, né? Então este versículo, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Hoje, a ciência diz que, sem dúvida, que a origem da vida é a água. Agora, imaginemos, há 1445 anos, Muhammad sallallahu alaihi wasallam a recitar esses versículos perante aquelas pessoas que não sabiam ler nem escrever. No deserto, o máximo que poderia haver um pequeno grupo que fazia viagens para o norte e para o sul. Muitos deles nem sequer viram o mar. Muitos deles nem sequer viram o mar, porque eram muito limitados. As viagens eram muito limitadas. Pouquíssimas pessoas tinham possibilidades de fazerem viagens. E Allah diz no Sagrado Alcorão: "Maraj al-bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban." No Surah Ar-Rahman, Allah diz sobre aquilo que Ele criou. E depois pergunta: quais dos sinais vocês irão recusar? Quais dos sinais? Fabi ayyi ala vão desmentir. E Rabbikuma tukadhiban. Allah fala sobre a criação dele. Fala sobre coisas que nós vimos. Fala sobre as coisas que não é possível ver. Fala sobre as coisas que mais tarde o ser humano descobriu. Há 1445 anos, Allah já tinha dito: Kullun fi falakin yasbahun. Cada planeta, o Sol, a Lua, os astros, as estrelas, e a nossa Terra e o nosso sistema solar é uma coisa pequena, comparando com aquilo que Allah criou. É claro que nós, como não estamos habituados a este tipo de conhecimento, ou uma boa parte não está habituada a este tipo de conhecimento que o Islã fala sobre. Nós estamos habituados que o Islã fala sobre fazer salat, dar zakat, fazer jejum, estar no masjid. Não, o Islã fala para além disso. O Islã não é só fazer salat e estar no masjid e ajudar a caridade e fazer o hajj. Não. Islã é amplo, Islã é tudo. Islã fala sobre isso. E o Islã quer que os que acreditam no Islã façam esta investigação. Allah dá referência. Allah diz: Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah diz que eu irei mostrar os meus sinais. Irei mostrar os meus sinais. Fil afaq, no universo. Wa fi anfusihim. E também a vós. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Até que
seja explícito, ele é verdade. Então nós não temos provavelmente condições de ver aquilo que se passa no universo, porque não temos os instrumentos todos, mas vê a nós próprios, vê como é que Allah me criou, o sistema que eu tenho, os olhos que eu tenho, a sensibilidade que eu tenho, o sangue que corre nas minhas veias, o sistema digestivo que eu tenho, o ar que eu respiro, a sensação que eu tenho, a sensibilidade que eu tenho, o meu corpo físico. وَفِي أَنفُسِهِمْ, como é que eu criei? Como é que Allah criou? Min ayyi shay'in khalaqa. Allah pergunta, min ayyi shay'in khalaqa. De que é que eu vos criei? Então o ser humano é que acha que eu sou alguém, né? Eu é que sou. Então, mas calma. Você acha que você é alguém? Você acha que você é alguém é porque o seu ego está a dominar-te. O teu nafs está a dominar-te. Espera. Allah pergunta, é o ser humano. Tem o início, tem o meio e tem o fim. Qual foi o seu início? Min ayyi shay'in khalaqa. De que é que eu vos criei? Min nutfa. De uma gota de sêmen. É isto. De uma gota de sêmen. Mani. Quando esta gota sai, ghusl é wajib. Vejamos. Ghusl é wajib. Isto quer dizer que o que sai não é puro. Quando sai essa gota de esperma, ghusl é wajib. Isto quer dizer que eu estou no estado de impureza. Khalaqa min nutfa. Esta é a nossa origem. Mas mesmo assim, Allah foi dando-nos capacidade, deu-nos a inteligência, aql, o poder de reflexão, o poder de pensar. Todos nós temos. A massa cinzenta que nós temos, né? Esta massa cinzenta que está aqui, pensa, refletir. E nesta reflexão Allah diz, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Neste pensamento que nós vamos tendo, pensa no Corão. Quem é que revelou? Como é que foi revelado? O que é que está lá escrito? Qual é a mensagem que tem? Qual é a mensagem que o Corão tem? Ou os nossos corações estão fechados, trancados, com um cadeado. أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Então, cada planeta flutua na sua órbita. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Isto que Allah quer que nós também façamos. O que é obrigatório, é obrigatório. Mas nós não podemos nos limitar somente a ver o Islã numa só perspectiva. É mais que isso. Ulum ad-din, conhecimento sobre a nossa crença, sobre a nossa religião, sobre o nosso din, é obrigatório. É importante. Isto nós fomos aprendendo desde que tivemos a noção da nossa existência. Mas para além disso, no mundo islâmico, ou pelo mundo fora, há quantos anos os muçulmanos inventaram algo que pudesse servir à humanidade? Você não vê. Há uns bons anos atrás, não vê. Provavelmente um ou outro é capaz de ganhar um prémio na literatura. Mas na ciência, na química, física, e o Corão fala sobre isso tudo. O Corão é um livro que dá referências sobre tudo. كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء فلا يؤمنون. وهو الذي خلق الليل والنهار. Criou a noite e o dia. Ao pôr do sol começa a noite. Ao nascer do sol começa o dia. Isto tudo nós sabemos, não é? Ao pôr do sol, a hora de Maghrib, começa a noite. E na hora, depois de Fajr, começa o dia, o nascer do sol.
E se nós analisarmos o salat que nós fazemos, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Tem um horário. E o horário do salat ensina-nos para nós sabermos quando é que é a hora do nascer do sol e quando é que é a hora do pôr do sol. Pelo menos temos essa noção. A hora do nascer do sol e a hora do pôr do sol. Depois temos a noite. Há uma parte da noite, há outra segunda parte da noite, há outra terceira parte da noite. No que diz respeito à espiritualidade, ruhaniya, a espiritualidade. Eu quero criar uma ligação mais profunda com o meu Criador. Eu quero falar com o meu Criador quando os outros estão a dormir. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Minha mãe morreu há bocado. Você fazer doar, faz favor. Allahumma ighfir laha warhamha. É durante a noite. Todos estão a dormir. Você descansou um bocadinho, levantou. Fala com Allah. Fala com o Criador. Coloque os problemas perante Ele. Seja qual for. Seja qual for o problema. É a melhor hora. É a hora da aceitação do duá. É a hora em que Allah aceita os duás, as preces, os pedidos. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Eu respondo. دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quando alguém pede, quando alguém implora, quando alguém solicita, Allah diz que eu respondo. No entanto, كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Tudo flutua na sua órbita com harmonia. Há alguém que controla. Wahdahu, é uno. Não há ninguém com ele. Não há ninguém semelhante a ele. Não há ninguém como ele. E tudo que ele faz, faz por decisão própria. Não pergunta a ninguém. Dá a quem ele quiser. O que ele quiser. O tempo que ele quiser. E tira de quem ele quiser. Quando quiser. Nós vimos na história. Nós vimos. Mu'min. Muslim. Mu'min é aquele que acredita. Muslim é aquele que é submisso a Allah. Então nós temos estas duas qualidades. Acreditamos na unicidade de Allah. Então, Muslim é a prática da crença que nós temos. Aslamna. Nós somos submissos a Allah. Ser submisso não é obrigado. Não podemos obrigar a pessoa a ser muslim. Não. Mas se alguém quiser ser, não podemos negar. Não podemos recusar. E o caminho para o Islã, Allah escolhe quem Ele quiser. Yahdillahu liman yasha. Quem Ele quiser. Quando Ele quiser. Como Ele quiser. O facto de nós termos imã e sermos submissos a Allah, agradecer a Allah. Agradecer constantemente pelo dom que é o imã que Ele nos deu. Há muita gente que não tem imã, não tem fé, não acredita. Há muita gente que nega categoricamente a existência do Criador. Quanto mais falar dos profetas, dos mensageiros, da revelação que eles receberam, se negam a existência do Criador, negam quase tudo. Dizem categoricamente.
têm esta liberdade. Allah deu-lhes esta liberdade. Foi o caminho que eles escolheram. Atenção. Nós, humanos, temos uma liberdade limitada. A nossa liberdade é limitada. Por isso é que somos e seremos questionados e responsáveis por aquilo que nós fazemos. Seremos. Então nós sabemos que seremos questionados por aquilo que nós fazemos. No entanto, a criação do universo e da Terra. Há vários versículos. Há vários. Badi'u samawati wal ard. O Criador do nada. Criou os céus e a terra. Quando Ele quer criar algo, quando Ele decide criar algo, kun fayakun. إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. E cria. E nós na história vimos, por exemplo, o nascimento de Adão. Allah criou Adão. Hawa. Depois veio a humanidade. Allah criou Isa alayhi salam. Isa alayhi salam nasceu. Maryam alayhi salam, uma mulher casta. Ai daquele mu'min muslim que duvida da castidade de Maryam. Allah próprio diz no Sagrado Alcorão: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Escolheu-te, purificou-te. És uma mulher pura. E quando Malaika veio e disse: vais ser mãe, قالت أنى يكون لي ولد, eu vou ter um filho, ولم يمسسني بشر, ninguém me tocou. Como é que é possível eu ser mãe? قال كذلك, assim será. Mais à frente do outro versículo diz, Jibrail está a dizer, o que é que está a dizer a Maryam? Para Allah tudo é possível. Kun fayakun. Nasceu. E o nascimento de Isa alayhi salam, milagroso. Milagroso porquê? Porque estamos, nós humanos, todos nós somos, o nosso nascimento natural é o quê? Um homem, uma mulher, nasce a criança. E as pessoas viram. Mas como os profetas, os mensageiros passaram por várias acusações, ele também foi. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Allah quis examinar aquelas pessoas e quer examinar a todos nós, acreditar no milagre de Allah. E vai acontecendo vários outros milagres vão acontecendo. Nas nossas vidas também acontece. Nós é que não paramos para refletir. Nós pedimos uma coisa a Allah, Ele não dá no momento. Porque sabe, este não é a hora certa para eu te dar. Calma. Quando chegar a hora certa, Allah dará. Para aquelas pessoas que acreditam e que estão convictos, né? قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Diga que são submissos. E ser submisso a Allah. Constantemente manter esta ligação. Refletir. Pensemos em tudo que Allah criou. Investiguemos. E hoje em dia é muito fácil. O acesso à informação, nós podemos ver criaturas maravilhosas de Allah. Podemos tentar explorar um pouco o universo. E o conhecimento hoje chega até nós com facilidade. Vejamos aquilo que Allah criou. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat. Contém sinais. Esta mudança de dia, noite, dia.
Para quem? La ayati li ulil albab. Para aqueles que têm o dom de reflexão. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Aqueles que recordam Allah. Recordar Allah é ter a consciência e a noção, Ele é o Criador. قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Estando de pé, sentado, deitado. ويتفكرون. Aí é que está. ويتفكرون. E pensam. في خلق السماوات والأرض. Pensam na criação dos céus e da terra. A hora não é igual em toda a parte do mundo. Todos nós sabemos. O nascer do sol em Portugal não é igual ao nascer do sol, por exemplo, no Oriente. O fuso do horário. Há países ainda é noite e há países que já está quase na hora de Maghrib. ربنا ما خلقت هذا باطلا. Ó Allah, ó nosso Senhor, não criaste nada em vão. Faqina azab an-nar. Salva-me do castigo do Jahannam. Porquê? Só para finalizar, salva-me do castigo do Jahannam. Faqina azab an-nar. Estudei, investiguei, pesquisei, vejo cada maravilhas de Allah e provavelmente sou o pioneiro a transmitir esta informação às pessoas. Ela já existe. A criação está lá. E eu é que descobri, né? Eu é que descobri. Eu é que fui o pioneiro a ter esta informação. Mas ela já existia. Está lá. Os céus e a terra, os planetas sempre existiram, né? Mesmo antes da nossa existência. Então, mas fui um dos primeiros que descobri, que inventei, que analisei, que cheguei a essa conclusão lógica, né? Porque nós somos mais lógicos do que queremos coisas mais lógicas, queremos coisas mais visíveis, física, ver, para acreditar. E antes que o Shaitan influencia-te, que foste tu, e que não sejas arrogante, fazes dua, faqina adhab an-nar, ó Allah, salva-me do Jahannam, para eu não ser arrogante. Que eu não seja arrogante, para eu estar salvo do Jahannam. Nós pensamos que os arrogantes só são aqueles que têm muito dinheiro, não é? Não. Nós pensamos que o arrogante é aquele que tem muito dinheiro. Não. Aquele que tem ilm também é arrogante. O pobre também é arrogante. Quando ele acha que é mais piedoso que o outro. Esta coisa de achar que eu sou mais piedoso que o outro, eu frequento mais que o outro, né? É arrogância. É isto que destrói muitas das nossas ações. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha.